Pois é, crianças. Acho que eu fiz uma pegadinha com vocês, né? No começo da aula eu falei que ia ser simples, apelação é algo intuitivo e tudo mais. Mas essa primeira parte aí é bastante áspera, bastante difícil a compreensão. Aproveitem essa oportunidade, de vocês estarem com esse tempo disponível, de casem a aula com o livro. Deem uma pausa, abram o livro, deem uma olhadinha no capítulo do livro que explica isso. E aí uma coisa complementa a outra, né? O livro complementa o que eu estou falando, eu complemento o que o livro está dizendo, com palavras mais simples. Aproveite essa oportunidade da gente treinar essas formas diferentes de estudo e não apenas ouvir em sala de aula e depois passar o estudo. Testem a experiência agora de fazer um estudo conjunto. Assiste a aula, dá uma pausa, lê o livro, volta para a aula. Pois bem, bora voltar ao nosso artigo 1009. Diz lá, da sentença cabe apelação. Parágrafo primeiro fala: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Outra coisa até interessante para registrar, que aqui no parágrafo primeiro, vocês veem claramente que ele fala o seguinte, ó: as questões resolvidas na fase de conhecimento. Por que ele diz isso? Vocês verão no agravo de instrumento que a regra de termos decisões agraváveis de imediato e decisões que não são agraváveis de imediato, que estão no artigo 1015, elas só valem para a fase de conhecimento. Porque na fase de conhecimento, aquele prejuízo que você acha que vai sofrer em razão daquela decisão interlocutória pode ou não vir a acontecer na sentença. Essa questão da produção de provas, por exemplo, quando um juiz nega a produção da prova, pode acontecer de sofrer o prejuízo, pode acontecer de não sofrer o prejuízo. Você queria ouvir testemunha para você jogar uma pá de cal, você queria assim deixar sem sombra de dúvidas o seu direito. Mas você entendia, por exemplo, que o seu direito já estava aprovado através de prova documental. Mas além daquilo, você ainda queria, por exemplo, um depoimento pessoal da parte contrária. Você ainda queria uma prova testemunhal para ser assim aquele arrebatador, não deixar dúvidas de que tem o direito. Mas era mais por uma cautela do que como prova mesmo das suas alegações que eventualmente já estão provadas. E você não sabe naquele momento se o juiz já está convencido ou não. Então a gente tem esse ímpeto de provar o máximo possível, porque até aquele momento você não sabe se o juiz já está convencido daquele documento ou daquelas provas ou não. Pois bem, aí imagina que você pediu uma prova, essa prova ela foi indeferida, e você então falou: isso pode me trazer um prejuízo. Eu queria ouvir testemunha, o juiz negou testemunha. E se esse miserável lá na sentença disser que eu não fiz prova das minhas alegações? Aí você já fica sofrendo por antecipação. E se ele disser isso? Pô, mas se ele não disser também tudo bem. Pô, mas e se ele disser? Aí você fica naquele sofrimento. Quando é que esse sofrimento vai acabar? Quando vier a sentença. Quando a sentença for prolatada, você então vai saber se o juiz considerou que aquela prova era necessária ou que aquela prova não era necessária. Se aquela prova não era necessária, o juiz vai dizer: autor, você não fez prova das alegações na audiência, mas você fez a prova através de outras formas. E que, portanto, aquele prejuízo que você receava em ter, neste caso concreto, não aconteceu. Por isso, então, que é na fase de conhecimento apenas que acontece esse tipo de situação. Porque o deslinde, o prejuízo ou não, quer dizer se você vai perder o processo ou não, fora das hipóteses do artigo 1015. Fora das hipóteses do artigo 1015, quase todas são hipóteses em que o prejuízo só vai acontecer verdadeiramente na sentença.
Antes da sentença é expectativa de prejuízo, é ansiedade, é achar que vai sofrer um prejuízo. Mas é na sentença que o prejuízo vai vir ou não vai vir. Se o prejuízo vier na sentença, aquela decisão interlocutória você vai interpor a apelação e vai abrir uma preliminar para, na preliminar, impugnar a decisão interlocutória. Mas se aquela seu receio de prejuízo não acontecer, o que você vai fazer? Nada no primeiro momento. Se a parte contrária não interpuser o recurso, maravilha, transitou em julgado, você ganhou. Mas se a parte contrária interpuser o recurso, você vai nas contrarrazões, por cautela, também impugnar aquela decisão interlocutória que até agora não lhe causou um prejuízo, mas pode vir a causar um prejuízo se o tribunal concordar com a premissa do recurso da parte contrária. Pois bem, e demos por encerrado esse parágrafo primeiro. Comecei a falar aqui uma coisa, acabei fazendo uma revisãozinha e não parei. Isso só acontece na fase de conhecimento. Nas outras fases, liquidação, cumprimento de sentença, todo o dano acontece de imediato. Porque na execução, por exemplo, no cumprimento de sentença, você não fica esperando uma sentença para dizer se o prejuízo vai acontecer ou não vai acontecer. O prejuízo vai acontecer se você não interpuser o recurso. E por isso, toda decisão interlocutória na liquidação e no cumprimento de sentença, elas são agraváveis de imediato. Se uma decisão interlocutória for proferida no cumprimento de sentença, agravo de instrumento. Você não precisa nem abrir o rol do artigo 1015. O rol do artigo 1015 é apenas para a fase de conhecimento. E por isso que o artigo 1009, parágrafo 1º, disse na fase de conhecimento. Porque na fase de cumprimento de sentença, na fase de liquidação, uma decisão interlocutória, se não agravada, gera preclusão. Você não pode esperar a sentença do cumprimento de sentença para impugnar, por exemplo, a decisão interlocutória que penhorou o seu bem. Porque se a decisão interlocutória penhorou o seu bem, você tem que interpor o agravo do instrumento. Se você não interpuser, precluiu a sua possibilidade de impugnar aquela decisão interlocutória. Portanto, recapitulando, e para encerrarmos o parágrafo primeiro, essa possibilidade de adiar a impugnação da decisão interlocutória para o momento da apelação só acontece na fase de conhecimento. Ok? Anotou? Não se aplica na fase de liquidação nem na fase de cumprimento de sentença. Pergunta boa para a prova, isso aí. Então fiquem atentos. Beleza? Muito bem. O artigo 1010, ele passa a falar, deixa eu ver aqui, no nosso roteiro item 3, o artigo 1010, ele trata dos requisitos da petição, os requisitos da petição da apelação. Diz assim, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Eu disse a vocês na aula passada que a petição de apelação ela é dividida em duas partes. Numa primeira parte, ela é endereçada ao juízo de primeiro grau. É a petição de interposição. Eu vou endereçar ali ao excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal vara da comarca de tal cidade. Vou apresentar o número do processo e vou dizer ao juízo de primeiro grau que eu estou interpondo um recurso contra a sentença proferida por ele. E essa interposição no primeiro grau serve para quê? O juiz de primeiro grau pode fazer o que diante de uma apelação? Como eu disse na aula passada, o novo CPC ele acabou com o duplo juízo de admissibilidade da apelação. Quando você interpõe uma apelação, não cabe mais ao juiz
não cabe mais ao juiz analisar os pressupostos extrínsecos nem intrínsecos do recurso. Se o recurso for intempestivo, por exemplo, só quem pode dizer isso é o tribunal. Se o recurso não contiver o preparo, só quem pode dizer isso é o tribunal. Da mesma forma, se não tiver regularidade formal, se não tiver legitimidade, interesse recursal, cabimento, nenhum dos pressupostos intrínsecos ou extrínsecos podem ser analisados pelo juízo de primeiro grau. Por quê? Porque o juízo de primeiro grau não faz mais juízo de admissibilidade. O novo CPC acabou com o duplo juízo de admissibilidade. Bora, presta atenção aí, não percam a atenção não. Vão, sacode aí, já começaram a mexer em celular, em WhatsApp, desliga isso aí, volta a atenção aqui. Repetindo, o juízo de primeiro grau não faz mais não faz mais juízo prévio de admissibilidade. Só quem faz juízo de admissibilidade da apelação é o tribunal. Pô, mas para que então que eu vou interpor no primeiro grau o meu recurso? Por que eu não interponho já no segundo grau? Você interpõe no primeiro grau por razões apenas operacionais. O juízo do primeiro grau vai oportunizar o contraditório para que a parte contrária fale sobre o seu recurso através das contrarrazões, fale querendo em contrarrazões sobre o seu recurso, e após a vinda das contrarrazões ou transcurso do prazo para contrarrazões, o juiz então remete os autos para o tribunal. O juiz não analisa a apelação. O juiz não diz se a apelação está certa ou se está errada. O juiz não diz se a apelação é tempestiva ou intempestiva. O trabalho dele é meramente burocrático, digamos assim. É um ato meramente ordinatório. O juiz oportuniza o contraditório, e essa decisão não tem nenhum conteúdo decisório, oportuniza o contraditório através das contrarrazões, vindo ou não as contrarrazões da parte recorrida, os autos são remetidos para o tribunal. E é lá no tribunal que a apelação será processada. E aí no artigo 1010 ele fala então, apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá 1. Falar nisso, estava no fórum semana passada, rapaz, e estava vendo a angústia de um advogado no balcão, menino novo, recém-formado, e ele estava na angústia porque ele falou, olha, eu interpus um agravo de instrumento aqui e quero que vocês mandem lá para o tribunal. E o pessoal no cartório ficou, como é, doutor? Ele falou, é isso, eu interpus um agravo, eu preciso que vocês mandem para o tribunal. E o pessoal ficou assim, mas interpôs o agravo aqui no processo? E ele, eu interpus aqui. E o pessoal meio assim com vergonha de dizer, mas falou assim, doutor, o agravo não interpõe aqui embaixo. O agravo já interpõe diretamente lá no tribunal. Ele, mas como é que é isso e tal? Não. Ele cometeu um erro gravíssimo, em que ele se comportou como ele deveria se comportar na apelação. De fato, a apelação interpõe no primeiro grau, ao juízo que proferiu a decisão. Mas o agravo de instrumento, não. Isso vai ser objeto de uma próxima aula, mas é só para chamar a atenção de vocês que, em hipótese nenhuma, vocês podem interpor apelação diretamente lá no tribunal. Você não pode ir com a sua apelação debaixo do braço até o tribunal e protocolar lá. Não pode acessar o sistema do segundo grau do tribunal, o PJE, e já protocolar a sua apelação no tribunal. Não pode. É no primeiro grau que você vai interpor a sua apelação. Pois bem, o desfecho disso, infelizmente, eu não sei, então vocês vão ficar na curiosidade, assim como eu também fiquei, mas, embora deseje o melhor para o colega advogado, receio que ele terá grandes dificuldades em ter o recurso dele acolhido, ou conhecido, melhor dizendo. Pois bem, no artigo 1010, no inciso 1, abram aí, acompanhem, diz assim, conterá os nomes e a qualificação das partes. Que grande bobagem o legislador fez em manter a regra da necessidade de qualificação das partes.
As partes já estão inteiramente qualificadas neste momento. Se já está no momento da sentença, as partes já estão necessariamente identificadas. A parte autora se identificou na petição inicial, identificou os réus na petição inicial, os réus compareceram ou não e nessa oportunidade apresentaram também a sua qualificação. E que, portanto, o inciso 1 não tem o menor sentido exigir que na apelação também tenha a qualificação das partes, já que a apelação ela é protocolada nos autos do processo. E está tudo nos autos do processo. Não tem necessidade de qualificar. Muito bem, professor, mas está no artigo 1010, inciso 1. Eu posso não qualificar? Bom, aí é uma decisão sua. O que eu digo? Olha, raramente as pessoas qualificam na apelação. Geralmente as pessoas indicam o nome do apelante e falam devidamente qualificado nos autos do processo, tombado sob o número tal, movido em face de fulano de tal. Dificilmente fazem a qualificação. O artigo 1010 manda que faça? Manda que faça. Há o risco de algum juiz ou tribunal não conhecer, juiz não pode conhecer, então esquece isso. Há algum risco do tribunal não conhecer da sua apelação pela falta de qualificação das partes? É um risco ínfimo. Mas se você encontrar um doido pela frente, uma pessoa mal intencionada, é possível, porque está previsto no artigo 1010, inciso 1. Mas, à luz do princípio da primazia da decisão de mérito, da princípio da... Não é nem fungibilidade, esqueci o nome. Princípio da primazia da decisão de mérito, princípio da instrumentalidade das formas, é claro que o tribunal jamais pode deixar de conhecer a sua apelação se não tiver a qualificação das partes. Na pior das hipóteses, ele deve lhe intimar para que você apresente a qualificação das partes. Mas cabe a você decidir se você quer correr esse risco ou se você vai botar a qualificação. Na OAB, eu recomendo que coloque a qualificação. Coloque assim, fulano de tal, né, o nome do recorrente, e coloque entre parênteses, qualificação completa. Porque, querendo ou não, é uma análise objetiva. E objetivamente, ou melhor, não é uma análise objetiva, mas os critérios de correção são critérios objetivos. E, verdadeiramente, consta no artigo 1010, inciso 1, que tem que ter a qualificação. Então, você que não gosta de correr nenhum risco, e não vai correr um risco, por exemplo, na OAB, você vai botar fulano de tal, o nome do recorrente, entre parênteses, qualificação completa, ok? 1010, primeiro, nomes e a qualificação das partes. O segundo, repare, eu disse a vocês desde o primeiro dia de aula e falo sempre, a petição é um ato postulatório. Você está pedindo algo. E para você pedir algo, você precisa dizer qual o motivo de você ter direito àquilo que você alega. Se a apelação é um instrumento em que você pode pedir a anulação ou a reforma da sentença, você precisa justificar. Você precisa demonstrar ao tribunal onde estão as razões que levam à anulação ou à necessidade de reforma da sentença. Você vai ter que combater a decisão recorrida e demonstrar que ela precisa ser anulada e que precisa ser reformada. Você não pode fazer uma petição de uma página falando, olha, tá tudo errado isso aí, viu? Tem que mudar, tem que mudar isso aí. Não pode. Você tem que apresentar cientificamente, você precisa apresentar com argumentos técnicos, jurídicos, quais são os motivos pelos quais a decisão recorrida precisa ser anulada ou reformada. E aí diz o inciso 2, que você precisa fazer a exposição do fato e do direito, ou seja, expor o processo, do que se trata a causa, quais são os fatos que estão em discussão, qual é o direito em discussão. E o inciso 3 então vem e você precisa dizer as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Eu preciso justificar o meu pedido.
Eu preciso dizer qual é o fundamento do meu pedido, onde está o erro da decisão recorrida. E o inciso 4 diz então que eu preciso fazer o pedido de nova decisão. Eu disse a vocês no primeiro dia de aula que toda decisão tem que ter, todo recurso tem que ter uma pretensão, seja ela de invalidação, seja ela de reforma. E eu preciso dizer os fundamentos e o pedido. Se eu vou pedir anulação, qual o fundamento do meu pedido de anulação? Se eu vou pedir a reforma, qual o fundamento do meu pedido de reforma? Portanto, o artigo 1010 é um roteiro que vocês têm que observar, porque aqui que está contido em grande parte os requisitos para regularidade formal. Um requisito, uma apelação que não tem a exposição do fato e do direito, uma apelação que não tem as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, ou uma apelação que não tem um pedido, é uma apelação inepta, é uma apelação que não tem aptidão para obter o resultado que você espera dela, e que por isso aquela apelação não vai ser conhecida. Então, aí está, artigo 1010, os requisitos da apelação. E vamos para outro bloco.